Aleluia, Deus. É, o microfone deu bonito também. Tá gravando agora. É, Jesus. Você está dando risada do quê, Marcos? Já tá gravando. Olha aí, Deus. Vai passar. Louva a Deus porque mas sabe o que Deus me trouxe hoje? Culto assim, como eu vou dizer? Vou arrumar um nome, né? Culto dos profetas. Os profetas vai estar ministrando. Roberto, a primeira vez que veio pregar, Jesus amado. Colou aqui, parece que pastor, seu pastor super bom de esse negócio aqui. Eu não passei na primeira vez. E quando você vê as pessoas, não estou falando só com o Roberto, mas eu tenho percebido algumas pessoas que têm subido aqui para ministrar a palavra de Deus, tem desenvolvido, irmão, tem desenvolvido. Isso que me alegra, irmão, é ver pessoas entrando na porta, aceitando a Jesus, libertação das quarta-feiras, ou também no domingo, visitantes nos visitando, e pessoas, obreiros, crescendo poderosamente em nome do Senhor Jesus. É isso que nos faz estar de pé e continuar fazendo a obra do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar por um instante no nome de Jesus. Eu gostaria de saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Eu louvo a Jesus por esta rica oportunidade a qual o Senhor me concede de poder estar na casa dele. Louvado ao Senhor. Avisa que eu estou de pé para a glória de Deus. Aleluia. Eu gostaria de louvar e exaltar ao Senhor por esta rica oportunidade. Louvar e exaltar ao Senhor pela vida do pastor Joaquim, que tem me confiado. E o meu intuito é crescer na obra de Deus. Eu ainda sou menino, criança, dando os primeiros passinhos na obra, mas o meu desejo é crescer. Toda vez que me é dada a incumbência de pregar a palavra, de trazer uma reflexão, a gente teme e treme, mas é tudo para a glória de Deus. Aleluia. Eu, antes de ler a palavra do Senhor, eu gostaria de trazer uma reflexão que eu ouvi um dia desse da semana de um pregador chamado Josué Brandão. Ele falou uma coisa interessante na sua pregação. Eu fui pesquisar na Bíblia, eu fui buscar referências bíblicas e eu cheguei a uma seguinte conclusão: por que há tantos dialetos no meio dos cristãos, como a saudação, exemplo, uma delas, uns saudam a paz do Senhor, outros dizem a graça e a paz, outros dizem paz de Deus, e assim por diante. Isso não vem de agora. Isso, o apóstolo Paulo, lá no passado, ele já tinha dois tipos de saudação para cada classe de crente, para cada tipo de igreja. Isso me chamou muito a atenção, porque o apóstolo Paulo, quando ele escrevia a carta aos Coríntios, ele dizia: a graça e a paz esteja convosco. Quando ele escrevia a carta para a igreja da Galácia, ele dizia a graça e a paz. Quando ele escrevia aos Efésios, ele dizia a graça e a paz. E o que me chamou a atenção é que quando ele escrevia cartas para o anjo da igreja, para quem estava na frente da igreja, para quem tinha incumbência de ministrar a palavra, ele dizia graça, misericórdia e a paz. E eu fiquei perguntando: meu Deus, por que quando ele escreveu para Timóteo, ele escreveu a Tito, escreveu a Barnabé, o porquê da graça, misericórdia e a paz? E eu pude entender, irmãos, nesta madrugada, Deus falou forte ao meu coração: a graça e a misericórdia, porque se não for a misericórdia do Senhor, não tem quem prega. Se não for a misericórdia do Senhor, não tem quem canta. Se não é a misericórdia do Senhor, não há quem faz a obra. Aleluia. E eu, olhando para esse texto, para esta versão de Paulo, eu entendi o chamado de Deus para a minha vida na data deste dia, porque nós vamos pregar hoje sobre o pecado. Louvado ao Senhor.
alguma coisa que diz sobre o pecado. E eu talvez nesta noite seja um dos maiores pecadores deste lugar. E eu olho a misericórdia do Senhor sobre a minha vida. E eu vejo quão bom Deus é. Se não é a graça, a misericórdia, nada acontece. E se eu estou aqui nesta noite, se eu estou nesta tribuna, é porque a misericórdia do Senhor me alcançou. Quando até eu mesmo desacreditava de mim, no momento em que eu achei que estava tudo acabado, o Senhor me olhou e disse: há uma solução para você. Tantos pecados, tantas coisas acontecidas, e Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, me alcançou e me chamou para o reino do seu amor. Louvado é o Senhor. Eu agradeço a Deus por isso, irmãos, por Deus ter me escolhido, me colocado na tua presença novamente. Louvado é o Senhor. A minha Bíblia está aberta no livro de Salmos. Louvado e exaltado é o Senhor. Livro de Salmos, o capítulo, não, o número, Salmos não tem capítulo, irmãos. Louvado é o Senhor. Eu fiz isso hoje e já ia me esquecendo. Salmo de número 51, para a glória de Deus. Eu não sei qual é o seu intuito nesta noite. Eu não sei o que você veio fazer aqui, mas eu quero acreditar que você veio adorar o Senhor. Eu quero acreditar que você veio buscar o Senhor. E eu quero dizer para você, tão certo como vive Cristo, Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite. Querendo Satanás ou não, Deus tem uma palavra para o seu coração. E eu quero que você redobre a sua atenção, que você fique atento, porque Deus fala nos mínimos detalhes. Deus já falou no louvor, Deus falou enquanto o irmão abria o culto, e Deus vai falar através da tua palavra. Aleluia. Salmos de número 51, o versículo é o primeiro. Eu quero ler um texto com os irmãos. É um pouco extenso o texto, mas necessário para a glória de Deus. Diz assim a minha Bíblia. Quantos acharam o Salmo de número 51? Louvado é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. A minha Bíblia diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me por completo lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. Fiz o que aos teus olhos era mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade, no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Torna-me a dar a alegria da tua salvação, e me sustém com um desejo de ser obediente a algumas tradições. Eu quero me ater ao versículo 10 e 11. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, e não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Grande, eterno e soberano Deus, na tua presença, Pai, mais uma vez me coloco para pedir, ó Deus querido, a direção do teu Espírito Santo, Senhor, e pedir, ó Pai, que o Senhor
Me usa nesta noite para falar, ó Deus querido, somente aquilo que te apraz. Somente aquilo, ó Deus querido, que o Senhor quer que eu fale, ó Deus querido. Que eu, ó Deus querido, diminua, que o Senhor cresça. Deus querido, eu sei que o teu reino não tem fim. A tua misericórdia também, ela não tem fim. E que as coisas, ó Deus querido, elas acontecem independente de mim ou de cada irmão que está aqui. Tudo, ó Deus querido, é pela tua vontade. Tudo, ó Deus querido, é para o Senhor. Tudo é para ti. E eu peço a ti nesta noite, Espírito Santo, abre, ó Deus querido, meu entendimento. Abre, ó Deus querido, o Espírito. Abre os ouvidos espirituais, ó Deus querido, da tua igreja, da tua noiva, Senhor, para que ela possa ouvir, ó Deus querido, a palavra qual o Senhor tem para esta noite. Nós sabemos que o noivo vem e ele não tarda. Então, ó Deus querido, nos alerta, nos corrige e nos ensina, Deus querido, a ser cristãos mais fiéis a ti. É o meu pedido nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Podem se assentar, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse texto, irmãos, a qual nós lemos, é um texto escrito por Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Uma das confissões mais bonitas que a Bíblia pode relatar. Ela está no Salmo 51, a qual lemos. Mas para entendermos essa história sobre essa confissão de Davi, necessário é que voltamos um tempo atrás, para contar um pouco da história de Davi. E essa história começa no livro de 1 Samuel, no seu capítulo 16. Davi, um jovem apacentador de ovelhas. Aleluia. Davi, um jovem, como já disse, segundo o coração de Deus. Deus manda Samuel descer à casa de Jessé, porque lá tinha preparado um rei para Israel. Israel já tinha um rei, mas era um rei que o povo tinha escolhido. E Deus, não se agradando do rei que tinha Israel, um rei chamado Saul, Deus disse a Samuel: desce à casa de Jessé, que lá eu tenho um rei preparado para Israel, um homem segundo o meu coração. Glória a Deus. E Jessé, melhor dizendo, Samuel desce à casa de Jessé. Jessé tem 7 filhos e vai passando um por um na frente de Samuel, uns fortes, outros mais fortes, e Deus diz para Samuel: não é esse, Samuel. Eu não vejo como o homem vê. Você, Samuel, está vendo a aparência. Você, Samuel, está olhando para o exterior, e eu olho para o interior. E assim passaram todos os filhos de Jessé. E Samuel perguntou a Jessé: tem mais algum? Samuel perguntou a Jessé: tem mais algum? E Jessé disse para Samuel: tem um no campo cuidando das ovelhas. Ele falou: ninguém senta à mesa enquanto este não chegar. Aleluia. Louvado é o Senhor. Este é o rei que Deus tem preparado para a nação de Israel. Seu nome era Davi. Maravilha, Deus. O homem da história a qual estamos contando agora. O homem que fez uma das orações mais bonitas da Bíblia, de arrependimento e pedido de perdão. Verdade, Deus. E Samuel, quando Davi chega à casa, Samuel desce com óleo sobre a cabeça de Davi. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele se apodera de Davi naquele momento em que o óleo desceu sobre a cabeça de Davi. Que o Espírito Santo de Deus, irmãos, no tempo passado não era como agora a manifestação do Espírito Santo que nós vemos na igreja. Eram só pessoas escolhidas que o Espírito Santo aparecia na vida desse povo. Sansão foi um deles, Davi foi um deles, Elias foi um deles. Homens a qual o Espírito Santo, homens escolhidos por Deus. E Davi, ungido rei de Israel,
ainda na sua adolescência, ele foi ungido a rei naquele lugar, porque Deus se agradava de Davi e Deus já tinha rejeitado Saul. O Espírito de Deus já tinha saído da vida de Saul e agora estava sobre a vida de Davi. Davi era ungido rei de Israel naqueles dias. Mas o Senhor, que sabe todas as coisas, como faria para que Davi se concretizasse o rei? A unção já tinha descido sobre a cabeça de Davi, o óleo já tinha descido sobre a cabeça de Davi, mas para que Davi fosse rei, Deus teria que criar uma situação para que isso acontecesse. E Deus, conhecendo todas as coisas, Deus arma uma guerra entre Israel, os israelitas e os filisteus. E esta guerra, quem comanda esta guerra é o rei Saul. E eles estão todos no arraial, o rei Saul, os irmãos de Davi. E lá tinha um gigante Golias. O gigante Golias desafiava o povo de Israel, desafiava o povo de Deus, para que descesse um homem e lutasse com ele. É uma guerra, mas não é uma guerra de muitos homens, porque eles tinham um homem de estatura alta, um homem forte, e eles queriam ganhar a guerra só com aquele homem. E ele desafiava o povo de Israel para que descesse e lutasse com ele. E ele dizia nas suas palavras: se tiver um homem do exército de Saul que descer para lutar comigo, e este homem me vencer, nós viraremos escravos de vocês. Mas se nós vencermos, vocês vão virar nossos escravos. E Davi, ouvindo essas coisas, Davi sabia que ele não podia perder, porque quem perde vira escravo. E a vida do pecado é mais ou menos assim. A vida pecaminosa é assim: quando você perde para o pecado, quando você perde para o vício da bebida, quando você perde para o vício do cigarro, o vício das drogas, ele te escraviza. Você acaba virando escravo deste teu vício. Louvado o Senhor. E Davi, pequeno Davi, está ali ouvindo essas coisas, porque nesse tempo seu pai já tinha mandado ele para o arraial, para levar queijo para os seus irmãos. E Davi ouvindo as coisas, e ele ouviu quando o gigante filisteu afrontou o Deus vivo. E ele disse: quem é esse incircunciso para afrontar o Deus vivo, o Deus de Israel? Mas isso tudo, creio eu, que é a providência de Deus, porque Davi ele precisava se tornar rei de Israel. Mas como Davi ia se tornar rei de Israel, se ele estava lá no pasto cuidando das ovelhas do pai dele? Ele é um homem valente. A Bíblia diz que Davi lutava com urso, matava leão, mas aí para chegar a rei, Deus tinha que armar uma situação para que Davi chegasse ao reinado. E Deus armou essa situação com o gigante Golias. E Davi, como era um homem corajoso, Deus o encorajou, e Davi disse para Saul: eu vou enfrentar este homem e vou derrotá-lo no nome do Deus vivo. Aleluia. Maravilha. Mas Davi, homem inteligente, sabia que o rei de Saul tinha prometido isenção dos impostos e o casamento com a sua filha Mical, para quem derrotasse o gigante. Davi viu uma oportunidade de se tornar rei. Quem casa com a filha do rei, casou com a princesa, pode ser o sucessor do trono. E Davi entrou na batalha com o gigante, venceu a batalha, ganhou do gigante, o nome de Jesus foi glorificado. Davi agora tem a unção de rei e é casado com a princesa. Então está bem perto para se concluir o plano de Deus na vida de Davi, para ele chegar ao reinado de Israel. Aleluia. Porque, irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem a Deus, daqueles que fazem a vontade de Deus. Eu quero que os irmãos tenham um pouquinho de paciência, que nós vamos chegar no Salmo 51 já, para a glória de Deus. Porque é necessário contar a história de Davi, é necessário falar sobre a vida de Davi, para que possamos chegar na história aonde Deus nos colocou.
E Davi, irmãos, vem vencendo batalha, Davi vem lutando, Davi se casa com Mical e Davi é o sucessor do trono. Só que o rei Saul não quer isso para a vida de Davi, ele quer que os filhos dele sejam o sucessor. E aí ele começa a perseguir Davi. E Davi se ausenta, Davi é obrigado a fugir, mas o plano de Deus não tem quem tira o plano de Deus. Verdade, Deus. E acaba que Saul morre e Davi creio, assume o trono de Israel, aleluia. Santo, aleluia. E Davi agora é o rei de Israel. Davi é o homem que comanda tudo. Davi ganhou muitas batalhas. Davi é um dos maiores líderes políticos da sua época, o maior monarca que a Bíblia nos revela. E daí nós chegamos no livro de Samuel, 2 Samuel, no capítulo 11, quando mais uma guerra travada pelo exército israelense. Só que desta vez Davi não vai para a guerra. E todo rei que travava uma guerra, o rei estava na guerra. O rei Davi participou de todas as guerras, porque ele era um rei e ele era o primeiro a estar na frente. Nós temos exemplo do rei Acabe, que morreu em guerra. Mas nesta feita, Davi não foi para a guerra e colocou Joabe, o seu comandante, na frente da guerra. E Davi ficou em casa descansando. A Bíblia diz que Davi dormiu até mais tarde, descansou até mais tarde naquele dia. E homem que não trabalha, dá trabalho. Quem não trabalha na obra, quem não está na guerra, dá trabalho. E Davi se levantou logo mais à tarde e foi passear no terraço do seu palácio. E ali passeando, ele viu uma mulher se banhando. Mente vazia é oficina do diabo. Davi não estava com sua mente ocupada, ele estava sem nada a fazer, ele estava ocioso nesse dia. E Davi olha aquela mulher se banhando e pergunta para um dos seus soldados quem que era essa mulher. E o soldado disse: essa é Batseba, mulher de Urias. E Davi sabia que ela era casada, Davi sabia que ela tinha um esposo. E Davi manda chamar essa mulher. Como ele era o rei de Israel, todos obedeciam. Betsaba foi ter com Davi. E Davi se deitou com Betsaba. Davi cometeu o seu primeiro pecado. Lembra que nós dissemos que iríamos falar sobre o pecado? E Davi comete o seu primeiro pecado. Mas como Davi estava desocupado, com a mente vazia, ele não estava em espírito nesse dia, ele não estava buscando a graça do Senhor, porque quando você não está na obra, quando você não está na guerra, quando você não está na peleja, você é um alvo fácil para o inimigo. Aleluia. E o inimigo colocou no coração de Davi e ele foi lá e adulterou com Betsaba. Meu Deus. Só que Betsaba foi embora, Davi achou que tinha tudo acabado e ficou tranquilo, achou que o pecado estava escondido, o pecado já não ia aparecer mais para condená-lo. Mas o pecado, irmãos, ele é como um cartão de crédito. Deus me deu isso essa madrugada. Você passa o cartão, leva o produto todo feliz, mas depois de uns dias a fatura chega. Meu Deus. E o pecado é assim. Na hora parece muito fácil, passou o cartão, digitou a senha, foi. Dali 30 dias a conta chega. E o pecado é assim. O pecado, a princípio, ele parece inofensivo, mas vai chegar a hora que ele vai vir te cobrar na porta. E aconteceu isso com Davi. Betsaba, passado um tempo, Batseba chegou a Davi e disse que estava grávida de Davi. Um homem segundo o coração de Deus, o rei de todas as nações, podia ter a mulher que ele queria, a hora que ele queria, ele podia fazer N coisas, o que ele quisesse fazer. Mas ele preferiu uma mulher casada, e sabendo Davi que na lei de Moisés, o homem e a mulher adúltera era apedrejado, e Davi vivia na época de Moisés, na lei mosaica.
Davi sabia que ele podia ser apedrejado por este pecado até a morte, e sabia que Betseba estava grávida e ele tinha que arrumar um jeito. Ele mandou buscar Urias na guerra, porque ele estava em guerra, e pediu para que ele fosse se deitar com ela, histórias que todos conhecem. E Urias não foi. Ele embriagou Urias para que Urias fosse para casa, para ele se livrar do seu pecado. Ele estava arrumando um jeito de livrar-se do seu pecado. Ele queria empurrar o seu pecado para lá. A conta chegou, mas ele queria empurrar. Ele queria não pagar aquela conta, mas não tem jeito. A conta do pecado, ela vem e ela te cobra. E Urias não quis descer para a casa dele. Urias não quis ir ter uma mulher, nem depois de bêbado Urias desceu. Ele era fiel ao seu rei, ele era fiel ao seu reino, e ele quis ficar ali com o rei. E o rei, vendo que não tinha outro jeito, que a conta tinha chego, ele, em vez de se arrepender, clamar a graça, a misericórdia do Deus que tanto ele conhecia e conhecia bem, tinha intimidade com Deus. Deus tinha dado a ele todos os reinos, aonde Davi colocava a sua mão, ele era vitorioso, mas ele não quis descer, ele não quis clamar a graça e a misericórdia de Deus. Ele arquitetou um plano para consertar um pecado, ele arquitetou outro: matar Urias. Ele falou com o seu capitão Joabe que colocasse Urias na frente. Ele foi tão sagaz, irmãos, tão frio, que quem levou a carta para o seu próprio assassinato foi Urias. Ele escreveu à mão e falou: entrega isso para Joabe. E essa carta dizia: coloca Urias na frente da batalha, para que ele morra. E assim foi feito. Urias morreu na batalha. E chegou a notícia até o rei, ele já sabia, já estava preparado para aquilo. E Urias morreu. O rei, depois de um tempo, passado o luto de Betseba, o rei catou Betseba, levou para casa, casou-se com ela. Aos olhos do reinado, aos olhos dos seus súditos, que não sabiam da história por trás, da história sórdida que ele tinha armado, ele era o melhor rei do mundo, porque ele tinha pegado a viúva do seu comandante Urias, levado para casa, cuidado da viúva. Mas não era essa a história que ele e Deus sabia. Mas Deus, conhecendo todas as coisas, aquilo cheirou mal às narinas do Senhor. E Deus usa o profeta Natã e diz para ele: vai até Davi e mostra para ele o teu pecado. E o profeta Natã chega até Davi e diz para Davi, ele tinha que falar com jeito, porque Davi era o rei, qualquer palavra em falso ele podia morrer também. Ele diz para Davi: Davi, tinha um homem rico e um homem pobre no reino. O homem rico tinha várias ovelhas, tinha vários carneiros, ele tinha várias posses. E tinha um homem pobre que só tinha uma ovelha. E esse homem rico catou a ovelha desse homem pobre, matou e comeu. O rei Davi se irou na hora e disse para ele: esse homem tem que morrer. Esse homem merece a morte. Ele merece pagar 4 vezes mais o que ele fraudou o rapaz, e ainda merece a morte. E o profeta Natã disse ao rei Davi: este homem é o Senhor. Meu Deus. O Senhor tem feito isso e Deus não tem se agradado de ti. Chegou a conta do pecado mais uma vez. Uma vez Davi não pagou o seu pecado e a conta bateu na porta. E quando voltou a segunda conta, ela voltou maior. Porque o pecado é assim, irmãos: o pecado é um câncer. Ele é um câncer arraigado, que ele só tem que crescer. Ele só tem que crescer. E o câncer, irmão, nós sabemos que nem a medicina dá jeito. Para o câncer e o pecado, só o sangue de Jesus. Verdade, Deus. Louvado é o Senhor. Mas o Davi, o rei Davi, ele podia, se quisesse, ter matado também o profeta Natã. E aí ficaria escondido por mais um tempo.
mas ele sabia que uma hora a conta ia chegar. Davi, naquela hora, ele se deu conta de que tudo que ele fizesse para encobrir não teria jeito, porque o Senhor já estava de olho nele. O Senhor já tinha reprovado as suas ações. Aí nós chegamos aqui no Salmo 51, quando Davi decide a parar com o seu pecado, ele decide a confessar o seu pecado ao Senhor. Por isso eu disse que esse é um dos textos com a maior confissão, quem sabe uma das mais bonitas da Bíblia. Foi quando Davi, ele chegou ao Senhor e disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões, segundo as tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sobre mim. Contra ti somente eu pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, para que seja justificado quando falas e puro quando me julgas. E eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que amas a verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como um ísopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilos de alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Aleluia, Deus. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Davi reconhece a misericórdia de Deus. Davi reconhece que ele, sem Deus, ele não poderia fazer nada. É verdade. Davi conhecia a história de Saul e sabia que Deus tinha rejeitado Saul. A Bíblia diz que Deus tirou o espírito de Saul e enviou o espírito para atormentá-lo. Por isso Davi diz: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, porque Davi sabia que o dia de Samuel derramou o óleo da botija na sua cabeça. Lá atrás, o Espírito Santo de Deus desceu sobre a vida dele. E ele temia ficar longe da presença do Espírito Santo, porque ele sabia que a presença do Espírito Santo era garantia de vitória, era garantia de que Deus ia perdoar o seu pecado. Aleluia. E Davi, irmãos, naquele momento, falando essas palavras com o Senhor, Deus, irmãos, olha com o seu olhar de misericórdia para Davi e resolve perdoar Davi. Lá no 2 Samuel, no 19:13, diz que Deus falou para Davi que o pecado dele não era para a morte, mas Davi sofreu as consequências do pecado. Quem conhece um pouco da história de Davi vai saber que tudo que Davi passou depois desse acontecido, desse episódio, a vida de Davi praticamente só andou para trás no seu reinado, na sua família e em tudo que ele fez. Mesmo ele confessando ao Senhor, clamando a graça do Senhor, Davi, ele conseguiu ganhar o coração de Deus novamente. Mas como disse, o pecado tem a sua consequência. O pecado, ele traz junto com ele a consequência. Esses dias, conversando com a minha filha, eu disse para ela, falei: filha, o pecado traz a consequência, mas hoje, mas amanhã, nós veremos a consequência do pecado. Há o perdão, Deus perdoa, só que o pecado está ali, e o pecado precisa ser confessado, deixado, para que alcance a misericórdia do Senhor. Eu citei para minha filha nesse dia uma pessoa que não conhece o Senhor Jesus, que não tem um compromisso com a palavra, uma pessoa leiga na história de Jesus. Ele é um criminoso na sua vida, e ele tem vários crimes, e depois ele aceita Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida. Pediu perdão dos seus pecados, Jesus o perdoou, a graça do Senhor desceu sobre a vida dele.
Ele hoje é um homem lavado, remido no sangue de Jesus. Só que a justiça da terra não sabe disso. A justiça da terra não leva isso em consideração. E se esse homem, pelo mal que praticou, for condenado a 20 anos de cadeia, ele vai passar 20 anos preso, mesmo sendo crente. Verdade, Senhor. Porque há consequências do pecado. Verdade. Se é um homem, ele pula fora do seu casamento, e essa outra mulher engravida, a sua esposa pode perdoar aquela pulada fora do casamento. Só que ele tem um filho para criar por 20 anos, consequência do pecado. O pecado traz consequências ruins. Verdade, O pecado, ele arraiga dentro do ser humano, como disse eu agora há pouco, como um câncer. E só Jesus pode curar esse câncer. Aleluia. Davi, irmãos, ele estava vivendo a vida dele com Batseba já há mais de um ano, porque a Bíblia diz que ela já tinha parido, eles já tinham filhos quando o profeta Natan chegou. Davi, ele deixou o seu pecado embaixo do tapete e começou a viver uma vida normal, sem confissão, sem nada. E a Bíblia diz que pecado confessado é pecado perdoado. Aleluia. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, esse alcança a misericórdia. Aleluia, Deus. E Davi, irmãos, ele não tinha ainda confessado o seu pecado ao Senhor, antes de entrarmos no salmo aqui. E Davi, irmãos, pelo conhecimento que ele tinha, ele sabia que para entrar no céu, para ser agradável aos olhos do Senhor, ele tinha que ter um coração puro, como diz no livro de Mateus 5:8. Um coração puro para agradar ao Senhor. Aleluia. Por isso ele pede aqui no versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Mesmo, irmãos, carregado de pecado, carregado de problema, aquele monte de coisas acontecendo contra o seu reino, Davi teve a lucidez de clamar a misericórdia de Deus. As coisas para Davi não correram muito bem depois, mas ele alcançou a misericórdia do Senhor. E eu quero crer, irmãos, que essa história de Davi, ela nos traz uma lição muito grande. Verdade, Deus. Porque muitas vezes no corre-corre da nossa dia a dia, da nossa vida, esquecemos de alguma coisa que ficou ali no passado. Algum pecado que já passou, ninguém nem lembra mais. Isso foi em outro tempo. Eu estava meio desviado naquela época. Ou eu nem conhecia Jesus naquela época. Irmãos, para Deus, pecado confessado é pecado perdoado. Se você não confessou o seu pecado, se eu não confessei o meu pecado, nós estamos em débito com o Senhor. Verdade, Deus. Eu te convido nesta noite a fazer uma reflexão da sua vida, assim como eu fiz nesta madrugada e clamei ao Senhor. Aleluia. Por pecados que eu nem lembrava mais. Falei: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo e nem me lances fora da tua presença. E eu fui clamando a misericórdia de Deus. E eu te convido, irmão, a fazer isso nesta noite. E eu quero fechar aqui, concluir com o verso 16 e 17, para podermos ir para casa abençoado no nome de Jesus. Aleluia, Deus. Porque te não comprases em sacrifício, senão, Senhor, eu te daria. Tu não deleitas em holocaustos. O sacrifício para Deus são um espírito aquebrantado. Aleluia. E um coração aquebrantado e contrito não despreza o Senhor. Aleluia. Irmãos, o que eu devo fazer para alcançar a graça, para alcançar a misericórdia do Senhor ainda esta noite? Se aquebranta na presença do Senhor. Se aquebranta na presença do Senhor, confessa o seu pecado. Eu não estou dizendo para você vir aqui na frente conversar comigo, com o pastor, com algum governo. Não, irmão, isso é entre você e Deus. É só você e Deus. Eu quero acreditar, irmãos, que Davi, quando fez essa oração, estava só ele e Deus. Aí depois ele resolveu escrever essa oração, mas ele rasgou o coração na presença do Senhor, assim como ninguém jamais fez.
para alcançar a misericórdia do Senhor. E eu te convido nesta noite a clamar a graça e a misericórdia do Senhor. Irmãos, se dissermos que não temos pecado, já pecamos, porque nós pecamos no dia a dia. Eu não estou te convidando para ser santo, falar, Senhor, eu pequei, daqui para frente não pecarei mais. Isso é mentira, irmãos, não vai acontecer isso. Mas nós somos, irmãos, pecadores lutando para alcançar a santidade. Nós não somos santos lutando contra o pecado, não, mas só que pecado confessado é pecado perdoado. Aquele que abre o coração para o Senhor, confessa o teu pecado e deixa, Deus olha com o teu olhar de misericórdia, brada do céu, lança os teus pecados no mar do esquecimento e a sua vida é salva no nome de Jesus. Aleluia, Deus! Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé, para a glória do Senhor. E aqui, irmãos, eu concluo essa pregação. O sacrifício para Deus é um espírito aquebrantado, e um coração aquebrantado e contrito não despreza o Senhor. Maravilha. Rasga a tua alma, abre o teu coração nesta noite. Deixa Deus te olhar por dentro. Deixa Deus olhar por dentro de você. Mas para que isso aconteça, você tem que abrir o seu coração. Porque Deus, ele tem todo o poder, ele tem toda a onisciência, mas ele te dá um livre-arbítrio, porque ele é um Deus que vela pela sua palavra. Então, irmãos, para Deus te conhecer por dentro, para Deus te olhar por dentro, olhar o íntimo da sua alma, tu tem que abrir o coração, aleluia, para que ele possa te olhar, para que ele possa te avaliar, para que ele possa ver se verdadeiramente há sinceridade no seu pedido de perdão, para que você e eu alcance a graça e a misericórdia do Senhor, aleluia. Eu quero aqui agradecer a minha oportunidade, irmãos. Quando eu digo, irmãos, eu estava pregando aqui e eu estava falando muito você, né? Mas quando isso é modo de expressão, irmãos. Quando pelo menos comigo acontece assim, quando Deus me dá a oportunidade para pregar ou para ministrar uma palavra, primeiro Deus fala comigo. O que eu estou passando para os irmãos aqui é o que Deus já passou para mim. Ele já me lavou com isso, ele já me deixou eu aquebrantado nessa madrugada e falou: agora você pode passar isso para frente, você pode falar com a minha igreja, porque eu já toquei em você e eu rasguei o meu coração nessa madrugada. Não que eu não pequei no meio do dia, já peguei de novo, tem que rasgar o coração na madrugada de novo. Mas é assim na vida do cristão, é de glória em glória, de pedido de perdão em pedido de perdão, que chegaremos ao céu, aleluia. Louvado é o Senhor. As suas palmas, louve e exalte ao Senhor. Meus irmãos, aqui para frente. Vem cá, irmão. Já está falando de pecado? A mensagem está falando sobre o pecado, né? Então vai ser um momento de nós pedirmos perdão para o Senhor. Por quê? Porque quando Natan chegou diante de Davi, falou assim: Davi, você não vai morrer. Deus falou para mim que você pecou contra ele, mas você não vai morrer. Mas a espada da justiça vai ficar dentro da tua casa. A espada da justiça de Deus vai ficar dentro da sua casa. E para nós tirar essa espada da justiça de Deus, vem através da humilhação, vem através do perdão que foi pregado aqui. Davi pecou e Deus falou: a espada está na tua casa. Ela só vai sair se tiver humilhação. Ela só vai sair se tiver renúncia. Ela só vai sair, a casa vai estar consertada se realmente você pedir perdão para Deus e abrir o seu coração e falar: Deus, eu sou falho, mas quem me sustenta é o Senhor nesta noite. Vamos louvar o Senhor, depois nós louvamos, amém? Feche seus olhos. Aproveita desse louvor, conversa com Deus, pode conversar. Quando eu chamo os irmãos para vir para o altar, irmão, é um momento seu e Deus. É um momento seu e do Senhor. Frustrado outra vez.
Senhor. Não afasta, Senhor Deus. O seu Espírito. Não afaste o seu Espírito de mim, Senhor. Sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Fala com o Senhor. Senhor, perdoa os Eu me rendo, pequenos. eu me rendo. Não permita que a espada da justiça fique, Senhor, dentro da minha casa. Aleluia. Glória a Deus. Abra o seu coração. Ouve, Senhor, a oração do seu filho. Ouve, Senhor Deus. Feche seus olhos. Dá retorno. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Oramos ao Senhor. Eu vou orar em cima daquilo que você orou. Você já orou? Em cima daquilo que você orou, eu vou orar agora. Senhor Deus, confirma aquilo que o seu filho orou. Confirma aquilo que o seu filho pediu. Confirma aquilo que o seu filho ouviu na tua palavra, Senhor. Entrega a vitória. Tira a espada da casa. Tira o pecado. Tira tudo que atrapalha, Senhor. Todo inferno, todo encanto de Satanás contra a casa do seu filho, da tua filha. Toda macumbaria, feitiçaria vai sendo descoberta. Vai sendo descoberta.
Nada vai ficar oculto, nada vai ficar escondido dentro desta casa, Senhor, através da humilhação do seu filho, através, Senhor Deus, daquilo que me incomoda no coração agora, Senhor, pedindo perdão pelos pecados, pelas falhas, pelas transgressões, pelos erros, Senhor. Mas não tira a presença do Teu Espírito, Senhor Deus, sobre a vida dos Teus filhos, na casa, em nome do Senhor Jesus. Aonde tinha ou tem um ato de macumbaria, de feitiçaria, bruxaria, demônio do cemitério, da encruzilhada, tranca-rua, demônio da mata, demônio do terreiro, seja descoberta agora. Perde as forças, quebra as correntes, Senhor. Demônio que trouxe essa enfermidade, em nome do Senhor Jesus, quebra essas correntes agora, Senhor, que prende essa pessoa para o mundo, esse laço que foi feito, Senhor, para não abrir os olhos espirituais. Seja curado desta cegueira agora. Cura toda depressão, cura toda de enfermidade, Senhor. Arranca a enfermidade dos ossos, do dedo, arranca do sangue, arranca, Senhor, dos olhos. Tira! Estremece, Satanás. Estremece, Satanás. Estremece, Satanás. Sai dessa casa. Sai desta família. Você que levou um nome, você que levou uma peça de roupa, você que levou cabelo, você que levou terra de cemitério, você que levou uma peça de roupa íntima, queima esse demônio agora, destrói. Você que roubou uma roupa do varal e levou para fazer macumbaria, seja destruída agora, demônio. Recua desta casa agora, recua desta família agora, em nome do Senhor Jesus. Perde as forças, perde as forças. Que o sangue do Senhor Jesus glorifica a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Tem alguém no nosso meio que quer reconciliar com o Senhor? Tem alguém no nosso meio que quer aceitar o Senhor Jesus? Levanta a sua mão, nós vamos orar pela tua vida. Tem alguém no nosso meio? Pastor, já vai orar. Tem alguém no nosso meio? No nosso meio, tem alguém no nosso meio que quer aceitar o Senhor, reconciliar com Ele? Não tem? A Bíblia diz: não por força, nem por violência, mas sim pelo amor a Cristo Jesus. Amém? Oramos ao Senhor. Feche os olhos. Deus, eu quero te louvar, Senhor, pela tua palavra, pela vida do teu servo que ministrou. Eu quero louvar, Senhor Deus, pela vida dos visitantes que aqui estão, Senhor. Eu quero engrandecer o teu nome, Deus. E abençoa cada corpo de obreiros, membros da tua casa, Senhor. Abençoa os levitas que estão se esforçando, Senhor, para estar conosco nesta quarta-feira e a preparar um culto ao Senhor. Abençoa cada um, Senhor. E a vida do Bruno, Senhor, que não pode estar aqui.
Eterno Deus poderoso, eu te louvo e eu te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? agindo Deus, o Senhor nosso pastor, sujeitados a Deus, resistiu o diabo na fé e ele fugirá de vós. Amém? Glória ao Senhor, dá um abraço no seu irmão, cumprimenta o seu irmão na paz.